Bom, final de semana tenso, a gente tá aqui para tentar passar um view do que a gente vai ter ao longo da semana por conta dessa história do petróleo. No final de semana, a gente teve aí uma ação da Arábia Saudita em retaliação à Rússia. Teve na verdade, uma reunião da Organização dos Países Produtores de Petróleo e Aliados, onde a Rússia e a Arábia Saudita não chegaram num acordo ao redor aí do corte de produção da commodity e, como retaliação, a Arábia Saudita acabou, enfim, aumentando a sua produção e também fornecendo aí alguns descontos do preço em relação ao preço da commodity, prejudicando o Brent e também, consequentemente, aí o WTI, e a gente está acompanhando uma queda do preço dos petróleos ao redor de 20%, chegou a bater uma queda de 30%, e a expectativa em geral é que permaneça o preço do barril no patamar de $30, né? Exatamente. Na última grande crise, o preço do petróleo bateu 28. Que foi na guerra do... Que foi na Guerra do Golfo. Em 91. Então... A Goldman soltou um relatório falando que pode chegar a $20. Tá? Acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nos $20, mas que o preço permanecer abaixo até ter uma solução. E o ponto é esse, talvez até quando... na verdade, assim, a intenção da Arábia Saudita com essa atitude é de pressionar a Rússia para chegar a algum acordo. Mas a expectativa é que mesmo que a OPEP se reúna novamente para discutir um novo corte na produção ou que eles cheguem num acordo, pelo menos no curto prazo, a expectativa de alteração no preço da commodity é nula, deve permanecer num patamar aí de $30 o barril, mesmo que eles cheguem a um acordo, por conta aí da enchente que a Arábia Saudita deve promover nos estoques mundiais e também por conta de revisões para baixa na demanda pela commodity. Então a gente já está vendo aí um estresse nos mercados, inclusive no movimento dos investidores querendo saber o que fazer agora com essa derrocada do preço do petróleo, e eu acho que a mensagem é a que a gente vem passando desde a questão lá, quando a gente estava acompanhando o coronavírus. Agora mudou um pouco a situação, né, Morita? Desde o início a gente já vem alertando os clientes para ter cautela, obviamente. E paciência. E paciência, que esse cenário aí de turbulência estava iminente, estava aí colocado à mesa, agora ele se intensificou. Se antes a gente estava numa crise atemporal por conta da epidemia do coronavírus, esse movimento aí do petróleo pode nos levar a uma crise até mais séria, uma crise econômica impactando nas empresas efetivamente. Exato, porque o coronavírus a gente estava trabalhando tudo com expectativa de como que isso iria afetar o Brasil via comércio externo, via produção industrial e tudo mais, e agora a gente está falando exatamente de um... né? Agora começa a afetar efetivamente as empresas. Apesar, se a gente fosse pensar, mas o petróleo baixo não seria bom para uma economia em ascensão, crescer, dado que o custo melhora? Sim e não. As economias estão muito indexadas ao petróleo, as empresas acabaram se posicionando na exploração, refino. Então, isso daí é o lado negativo. Então, eu acho que isso é o impacto primeiro na economia, né? Obviamente, se a gente olhar aqui o Brasil, a gente tem já o mercado abrindo, cedendo, como a própria Camila falou, a gente deve ver cortes de juros aí para frente, impacto na inflação até mais negativo. Vamos ter com certeza um impacto via preços. É bom que ele falou, vou até fazer uma interrupção, porque a gente tem toda essa jogada também da política monetária sendo discutida, então é oportuno já fazer esse gancho, porque na semana passada a gente teve uma decisão de corte de juros do Federal Reserve, uma ação extraordinária, um corte de 50 pontos por lá, começou a se questionar um corte na taxa de juros por aqui, quando o cenário era o coronavírus, a gente ainda, enfim, colocou alguma cautela em relação ao corte, achando que que o Banco Central poderia promover um corte agora já na reunião de março, mas não que isso necessariamente iria se estender, porque a gente não via um impacto desinflacionário tão forte por conta do coronavírus. Agora, entrando essa questão do preço do petróleo, o cenário ele é diferente. Então, assim, nós estávamos projetando um IPCA para final de 2020 ao redor de 3,15,
agora inserindo nos preços administrados esse choque do preço do petróleo e também fazendo novos cálculos dos preços dos combustíveis, a gente acredita que isso pode impactar o IPCA ao redor de 0,4, 0,5 ponto percentual, de maneira que levaria o IPCA aí ao redor de 2,7. Então sim, a gente tem aí agora uma expectativa, talvez um afrouxamento monetário um pouco mais agressivo por parte do Banco Central, por conta desse choque desinflacionário causado agora pelo preço do combustível. E aí acho que a grande pergunta que fica aqui do investidor é o que fazer nessas horas? O que fazer, né? Porque agora ainda mais renda fixa, a gente tem um mercado acionário movimentado, a gente vem comentando desde quando essa questão do coronavírus ficou mais latente. Agora é engraçado que essa situação do coronavírus deve ficar um pouco mais de lado, uma discussão um pouco mais morna entre essa questão agora do preço do petróleo, mas desde o início quando o coronavírus ficou no foco e, enfim, a gente vinha comentando essa volatilidade do mercado acionário, porque a gente também, naquele momento, estava acompanhando o encerramento do ciclo de afrouxamento monetário com a Selic em 4,25, então a dúvida de muitos investidores era o que fazer, já que, enfim, renda fixa deveria, né, ter um retorno mais baixo pelos próximos anos com o encerramento da Selic nesse patamar. Agora a Selic sendo reduzida ainda mais, possivelmente, né, essa expectativa que se tem por conta dos fatos das novidades que a gente tem no cenário econômico. E a mensagem é a mesma. O mercado acionário é um mercado que exige paciência, é um mercado de volatilidade, mesmo também quem está alocado em fundo, está vendo o retorno dos fundos que está alocado negativo. São decisões, quando a gente ingressa nesse mercado, que demanda um tempo maior de maturação. Exatamente. Né? Médio e longo prazo. Então, acho que, como a própria Camila falou, antes a renda fixa acabava sendo o porto seguro. Quando tinha essas crises, entre parênteses porto seguro, né, que a gente via que os nossos juros subiam. A gente deve ver os juros caindo ainda mais aqui, para tentar manter a economia rodando, aquecida. Não que necessariamente eu particularmente não partilho da opinião que não, isso vai... Não quer dizer que a gente compartilhe da opinião. Que isso vai reavivar Exatamente. A economia, mas como o nosso Banco Central ele persegue, né, a meta de inflação, e a gente tem aí claramente um choque desinflacionário, então a ação da política monetária sim de um corte de juros para promover aí um fomento nos preços ao consumidor, de maneira que eles consigam perseguir a meta para 2020, que é de 4%. Então, realmente, com esse choque agora, a meta de inflação acaba se distanciando, a inflação acaba se distanciando ainda mais da meta, então possivelmente a gente vai ver uma ação aí do Banco Central. Então, é um momento complicado. Hoje aí o mercado provavelmente muito complicado. O mercado vai se estressar, não deve ser uma semana fácil e é difícil também, né? Só se a gente tivesse uma bola de cristal para trazer aí algum conforto maior para falar quando que isso vai acabar. Aí eu perguntei pro Molita agora, é um momento agora que a gente está vendo os preços, muitas ações ficando baratas, será que é o momento de ingressar? Eu diria que sim, o momento... No mercado acionário. O momento sim, é um momento propício, mas o cenário, essa crise exige que a gente tome certos cuidados. Então, alguns setores vão ser mais afetados em detrimento de outros, principalmente o setor de commodities, deve ser o setor mais afetado. Agora, aqueles outros setores, principalmente de elétrico, que é extremamente mercado interno nosso, setor de construção também é interno, tem setor de consumo também é interno, independe da commodity de certa forma, esses setores vão sofrer obviamente, mas são setores que dá para a gente começar a garimpar e pensando aí em estar montando posições de longo prazo. Tá? Não existe uma receita de bolo, o que existe é a gente manter cautela, analisar e aproveitar essas oportunidades. E existe algum setor que ganha com a queda do preço do petróleo? Acho que quem sairia mais ganhador aí seria talvez o setor de elétrica, né, utilities, que a gente chama, né, que nesse cenário você tem já
uma receita contratada. E o setor de aviação, sim, seria um setor que ganharia bastante com a questão da queda do petróleo, já dado que é um impacto direto na receita combustível. Porém, a gente tem que lembrar que o setor de aviação está muito atrelado à movimentação de pessoas e o coronavírus, nesse momento, ainda segura esse setor. Então, ele seria o setor óbvio de todo mundo migrar para lá, mas o coronavírus acaba mitigando essa migração por conta da movimentação de pessoas. Então, tomaria um pouco de cuidado com o setor de aviação ainda, por conta aí da questão do coronavírus. E o que a gente também tem visto aí, provavelmente o dólar vai continuar com a sua tendência de alta. Vamos agora falar um pouco aí do dólar. Para quem tiver espaço e puder colocar alguma coisa exposto em dólar, também é bom para estar se protegendo nesses momentos. Que a gente não tem também agora um cenário ainda mais confuso em relação à taxa de câmbio. Na semana passada a gente acompanhou essa derrocada também, porque teve um movimento de especulação, parte aí também dessa desvalorização do real, era também explicado pelo mercado pressionando para uma ação um pouco mais agressiva por parte do Banco Central. O Banco Central, na última sexta-feira, ele anunciou um leilão de $1 bilhão no mercado à vista, algo que ele não fazia desde dezembro, se eu não me engano, ele não ingressava no mercado à vista. E aí, na manhã de segunda-feira, ele acabou, enviando um adendo que o leilão não seria de 1, mas de 3 por conta de 3 bilhões por conta desse evento com o petróleo. Então, assim, é outra variável que é difícil da gente falar aqui no curto prazo para onde que a taxa de câmbio vai também depender da ação do Banco Central, que agora vai ter que ser mais contundente, provavelmente eles vão ter que ser um pouco mais ativos e também um pouco mais vigilantes em relação à taxa de câmbio. E, assim, não vai ser uma semana muito fácil, a gente já tinha um cenário complicado com o coronavírus e agora com esse confronto aí entre essas duas economias, Arábia Saudita e Rússia, impactando no preço do petróleo, a gente tem mais uma variável gerando incerteza e também testando a paciência do investidor. Então, assim, não é um momento para sair se desfazendo dos ativos que tem, das posições que tem que entrar em contato com o seu assessor, entender como que você está exposto a essa situação, lembrar que o resgate dos fundos também não é imediato, então não adianta sair. E acho que um ponto positivo aí, principalmente quando a gente fala de fundos e as recomendações, sugestões que a gente faz aqui na Veda, sempre são por equipes e fundos bem geridos. O próprio fundo, na estrutura dele, está tomando as ações para minimizar os impactos. Eles têm, então, eles têm instrumentos para fazer e mecanismo mais fácil que nós, pessoas físicas, de estar se protegendo dessas, vamos chamar assim, oscilações e variações. Eles têm instrumentos para esses momentos de volatilidade, para se proteger dessas, enfim, não que podemos falar, né, numa crise já, mas para esses momentos aí de estresse no mercado. Então, assim, cautela, paciência, entrar em contato com o seu assessor, entender como que você está exposto e não adianta ficar em pânico querendo se desfazer do que tem porque está vendo um retorno negativo nesse momento, porque muito provavelmente a sua alocação está visando ganhos no médio e no longo prazo. Então, vamos aí para mais uma semana, apertar os cintos, colocar o paraquedas aí nas costas. E o que a gente vem falando desde o início, vamos ter cautela. Exato. Não vamos tomar decisões precipitadas de impulso, que efetivamente nesses períodos de turbulência, de crise, não são as melhores a serem tomadas. O negócio é realmente esperar, analisar, para aí sim ir fazendo os movimentos de acordo com as situações. É isso, boa semana para nós.